Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito das franquias da NBA e história dos Estados Unidos, mais especificamente sobre o Denver Nuggets e a expansão para o Oeste. Então eu peço que já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seu amigo ou sua amiga que é fã de esportes norte-americanos ou também da história dos Estados Unidos. Agora tome assento nessa carroça porque a prosa pela trilha do Oregon é bastante longa e os perigos estão logo ali. Eu sempre gostei muito de esportes, as minhas principais lembranças de infância estão vinculadas a eventos como Olimpíadas e também a Copa do Mundo. No entanto, o basquete começou a fazer parte da minha vida quando meu irmão mais velho começou a praticar o esporte, isso no comecinho da década de 1990. Porém, meu irmão faz muito mais o tipo nerd do que esportista e por conta disso, ele resolveu acompanhar melhor a história do basquete, conhecer os principais times, os principais jogadores e também conhecer um pouco mais sobre a NBA. E eu ali, como irmão mais novo, acabei indo na onda dele. Ele, na época, gostava muito do Boston Celtics, só que como ele sempre foi modinha, ele acabou torcendo pelo Chicago Bulls do Michael Jordan, que tinha acabado de ser campeão naquele ano de 1991. Agora, vocês têm que entender que não era como é hoje, que você tem acesso a todos os jogos, seja pelo celular, internet, TV a cabo. Naquela época era difícil, a gente só via as reprises, jogos gravados ou então jogos repetidos, narrados pelo Datena, sexta-feira de madrugada. Então assim, era um negócio bem restrito e por isso que uma outra forma de acompanhar, além de ter que aguentar o Datena narrando, era por meio dos jogos de videogame, para saber o nome dos jogadores, dos times e tudo mais. E um dos meus preferidos era Bulls vs Lakers The NBA Playoffs, que seria uma espécie de avô do NBA Live da Electronic Arts dos dias de hoje. E você já deve estar se perguntando, o que diabos isso tem a ver com Denver Nuggets e a expansão para o Oeste? Calma que eu chego lá. Como eu falei, a prosa pela trilha do Oregon é longa. A primeira vez que eu vi esse jogo, Bulls vs Lakers, The NBA Playoffs, eu pensei assim, bom, o Bulls já é o time do meu irmão, então eu tenho que escolher outro time para torcer. Eu vou torcer para esse daqui, pro Lakers. Coisa de irmão, acho que vocês entendem. Porém, além do Lakers, que tinha o Magic Johnson, um outro time que eu achava muito legal era o Denver Nuggets. Por quê? Por dois motivos. Primeiro porque eles tinham um uniforme bem legal, era um uniforme bem diferente, era assim de uma cor azul, quase roxa, com um arco-íris na altura do estômago assim, com umas montanhas desenhadas. E segundo porque eles tinham o Mutombo, que era um pivô de 2,20 metros de altura e que jogava muito basquete, era uma sensação na época. Então eu gostava do Denver por causa disso. No entanto, eu naquela época, eu sempre me perguntava por que diabos desse nome Nuggets? Olha, mas imagina só, eu, um pré-adolescente, no início da década de 90, sem internet, eu só conseguia associar Nuggets com uma coisa, e é justamente isso que você tá pensando também, em Chicken Nuggets, no franguinho do McDonald's. Vejam só, uma coisa que eu não sabia na época, a franquia com esse nome surgiu em 1974. Então, quando eles entraram para a NBA em 1976, eles já tinham esse nome. Agora, tem um monte de franquia que muda de nome ao longo do tempo. Então por que cargas d'água esse nome de isca de frango permaneceu no time por tanto tempo? Acreditem se quiser, quase 30 anos depois estava eu lá preparando a minha aula de História dos Estados Unidos sobre a expansão para o Oeste, lendo um livro do Pierre Melandri que fala sobre esse assunto. Geralmente, quando a gente pensa em expansão para o Oeste, a gente pensa na corrida do ouro, das pessoas que largaram tudo atrás de riqueza, das caravanas, dos cowboys, dos confrontos contra indígenas, do Forte Apache e tudo mais, certo? Certo. Porém, o que o Melandri nos ensina é que a corrida do ouro foi apenas a primeira de 3 etapas da expansão
para o oeste. A corrida do ouro começa em 1848 e vai até 1875, e as outras duas fases são a criação do gado entre 1867 e 1887 e a consolidação das fazendas no centro-oeste norte-americano a partir da década de 1880 em diante. Além disso, quando a gente pensa na corrida do ouro, a gente logo pensa na Califórnia, o que também não está errado. Afinal de contas, descobriu-se ouro na Califórnia em 1848 e 2 anos depois, a Califórnia já se transformaria em um estado por conta do tamanho da população e de gente que ela atraiu para o seu território. Eu até já contei essa história aqui no meu canal, quando eu fui falar do porquê do nome do San Francisco 49ers. Se você não se lembra, só clicar aqui. Porém, além dessa corrida para a Califórnia, existiram mais 2 corridas do ouro e que se deram em direção às montanhas rochosas do centro-oeste norte-americano. Uma em 1859 para o Colorado e outra para a Dakota do Sul em 1875, nas Colinas Negras da Dakota do Sul. Essa segunda onda para o Colorado começou já em meados de 1858. Na verdade, desde 1850 já tinham ouvido falar a respeito da existência de ouro nas terras do Colorado por conta de alguns relatos trazidos por tribos Cherokees que habitavam aquela região. No entanto, como aquele território havia sido disputado com os espanhóis alguns anos antes, como havia de fato a existência de várias etnias indígenas ali instaladas e o negócio na Califórnia estava rendendo, essa informação ficou para lá. Foi então que em 1858 se descobriu o ouro em abundância. No entanto, diferente do que aconteceu na Califórnia, onde o ouro foi encontrado principalmente na forma de aluvião, aquela que você garimpa com a peneira, no Colorado também foi possível encontrar ouro preso nas montanhas rochosas, onde também se encontraria ali diamantes. Sendo assim, para conseguir a sua pepita de ouro, os mineradores precisavam de picaretas para garantir a retirada do metal junto às rochas. E pepita em inglês se fala nugget. Exatamente isso. Chicken nugget nada mais é do que uma pepita de frango. Ou seja, tem a ver o Denver Nuggets com a isca de frango. É que os dois fazem referência às pepitas. No caso, uma é de frango, a outra é de ouro. E assim, com a descoberta do ouro no Colorado, algumas cidades começaram a surgir em torno das minas, como por exemplo, Gold Hill, Central Valley e Leadville. Não demorou muito para que elas começassem a crescer e com elas se instalassem os saloons, aparecessem os cowboys, as pequenas fazendas começaram a ser criadas para prover alimentos para os trabalhadores que lidavam com o garimpo, o comércio se expandiu, os jornais começaram a aparecer, com eles chegaram os telégrafos e, claro, junto com tudo isso também chegou a linha de trem, que tinha o seu ponto principal na cidade de Denver, que rapidamente se converteria na maior cidade do centro-oeste, fato que durou durante muito tempo. Ou seja, sem as famigeradas pepitas, definitivamente Denver jamais seria a cidade que ela é hoje. Agora, só a título de curiosidade, essa terceira onda que eu comentei, que se deu com a exploração do ouro nas Colinas Negras da Dakota do Sul, esse foi um tipo de exploração que exigia a perfuração do solo, o que fazia com que fosse necessário a utilização de um maquinário. Então não foi uma onda que esteve aberta para aventureiros, mas sim foi bastante restrita a grandes empresas mineradoras que surgiram por volta daquela época. Agora, outro nome de franquia de NBA que nunca fez sentido para mim é o do Utah Jazz. O que um estado do oeste americano, com mais de 50% da população formada por mormons, com menos de 2% da população composta por afro-americanos, tem a ver com jazz? Se ficou curioso, deixe nos comentários que eu conto numa próxima oportunidade. Por enquanto, já deixe sua curtida, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou não seja inscrita, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!